Você sabia que fazer uma lista de gratidão, se exercitar na gratidão, é um bom remédio para a depressão? Uma pessoa deprimida, ela é estimulada a fazer uma lista de gratidão. Porque uma pessoa deprimida, uma das coisas que ela perde é a esperança. Uma das coisas que ela perde é o sentido da existência. É como se de repente a existência, a vida, não tivesse mais valor. E quando você olha para trás, começa a contar e colocar num papel o que você tem como gratidão, isso vai despertando esperança, vai despertando fé, vai trazendo a você o sentimento, vale a pena continuar existindo. E existe uma coisa também que eu quero compartilhar com você, é que gratidão é uma ordem de Deus. Gratidão é um mandamento de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Esse versículo é um versículo que muita gente, ou que todo bom crente conhece e sabe de cor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Em tudo. Isso. Observa que ele fala assim, que nós devemos dar graças em tudo. Agora eu pergunto para você, é fácil fazer isso? É fácil dar graças quando você tem uma perda? É fácil? Não é fácil, gente. Ele fala, deem graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 20, diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dar graças em tudo é a vontade de Deus. Agora eu quero que você pense em 3 aspectos da gratidão. Em que situações e por que situações você deve dar graças? A primeira delas que eu quero sinalizar é: você deve dar graças a Deus pelas circunstâncias. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fala comigo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma das coisas que você deve se perguntar é: como é que Paulo conseguiu isso? Como é que Paulo conseguiu viver com contentamento em toda e qualquer situação? Paulo aprendeu a ter um coração grato. Quando Jesus estava com uma multidão, já há alguns dias ensinando, e alguém chegou para eles e falou: Senhor, os discípulos chegaram para ele: Senhor, despede essa multidão, para que eles possam ir para os vilarejos se alimentarem, porque nós não temos para dar a eles o que comer. E Jesus virou para eles e desafiou os discípulos: deem vocês mesmos o que comer para eles. Mas Senhor, não tem como alimentar toda essa multidão. E alguém chegou com quantos peixes e quantos pães, gente? 5 pães e 2 peixes para uma multidão. E você precisa ver o que Jesus fez.
ele pegou esses 5 pães e 2 peixes e deu graças. Fala comigo assim: a graça multiplica o pouco. Se eu não conseguir agradecer a Deus pelo pouco que tenho, eu não vou conseguir ter um coração grato a Deus quando eu tiver muito. Tem pessoas que ficam esperando ter muito, mas o muito sai do pouco. Existe um versículo na Bíblia que fala que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Na continuidade do versículo, Paulo continua dizendo: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E aí ele termina numa passagem que nós sabemos de cor. Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Só que nós precisamos de pensar e lembrar que quando Paulo declara isso, tudo posso naquele que me fortalece, ele passou por todas as situações possíveis e imagináveis e permaneceu de pé. E permaneceu em Deus, porque ele aprendeu a ter um coração grato. Em qualquer circunstância ruim, por favor, amassa esse papel e joga fora, quando você fala assim: Deus esqueceu de mim. Deus nunca esquece de você. Deus nunca esquece de mim. Acabamos de celebrar o Natal. O Natal é a maior prova do amor de Deus por nós. Como é que alguém que deu o seu filho, que fez o seu filho se tornar restrito à humanidade, se tornou homem, Deus tornou homem em Jesus, pode não olhar para você com bons olhos? Toda pessoa que tem dificuldade com Deus, a maioria das pessoas tem dificuldade com os pais. Como é que Deus pode ser presente? Como é que Deus pode se importar comigo? Como é que Deus pode me amar se meu pai foi tão ausente? Devemos dar graças a Deus pelas circunstâncias. Devemos dar graças a Deus pelas pessoas. Olhe para quem está do seu lado. Agora vou fazer um exercício. Você que está aqui, olha para quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado todos os dias. Olhe para a sua família. Olha para seus vizinhos. Olha para seus amigos. Você já deu graças a Deus por essas pessoas? Devemos dar graças a Deus pelas pessoas. Em Filipenses 1:3, Paulo diz assim: dou graças a meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Paulo tinha muito a nos ensinar, tem muito a nos ensinar. Dou graças a Deus por tudo que lembro de vocês. Paulo olhava as pessoas que estavam em volta dele. Paulo via a influência dessas pessoas na vida dele, na história dele. Quer seja de forma positiva, quer seja de maneira negativa. Mas Paulo aprendeu a dar graças. Não sei se vocês tiveram a curiosidade ou em algum momento assistiram uma novela que passou na Record chamada Gênesis. O último personagem foi José, que é o último personagem do livro de Gênesis. A história de José começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50 de Gênesis.
quando os irmãos de José se encontram com ele e descobrem que José não morreu, que a escravidão não matou José, eles ficam morrendo de medo, ficam temerosos. Mas aí eles encontram um José com um coração livre de mágoa, livre de ressentimento. Sabe por quê? Porque José entendeu o projeto de Deus, tanto que ele vira para os irmãos e fala assim para eles: não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus, porque eu vim aqui para preservar vidas. É por isso que ele fala para os irmãos mais na frente: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Fala comigo assim: Deus transforma o mal em bem. Quando você tem um coração grato, você tira do mal o bem. Você vai conseguir enxergar na tragédia, naquela dor, naquela traição, o bem. Ainda bem que essa pessoa fez isso comigo, porque se ela não tivesse feito, os meus olhos não teriam visto o que hoje eu vejo. Eu não teria aprendido a lidar com esse tipo de pessoa. Passa algumas pessoas na nossa vida para nos ensinar a como lidar com pessoas que são iguais a ela. Passou na minha vida nos anos 80 uma pessoa muito dominante, muito dominante. Ele me ensinou a lidar com pessoas dominantes. Passou pessoas na minha vida que me fez ter dependência emocional delas. Eu aprendi a me relacionar com as pessoas sem depender emocionalmente delas. Eu amadureci. Foi doloroso, sim, mas eu aprendi. Aprenda a dar graças a Deus pelas pessoas, porque em cada pessoa que passa pela sua vida, pela sua existência, pela minha existência, tem um ensinamento. E José aprendeu isso com os irmãos. Quero fazer uma observação, já que eu falei de José. Não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa. Mas é família, mesmo que seja família. Tem pessoas que não estão na mesma vibe que você está. Os irmãos de José não estavam na mesma vibe dele. Os irmãos de José achavam que José estava querendo ser muito. Não estava na sintonia que José estava com Deus. Mas nós repartimos a vida toda com todo mundo. E aí depois você tem um problema, como José teve. Uma outra coisa pela qual você deve ser grato, além de ser grato pelas circunstâncias, além de ser grato pelas pessoas, você deve ser grato a Deus por você mesmo. Gente, você tem que ocupar a sua lista de gratidão. Você já agradeceu a Deus por você? É muito. Isso é o cúmulo do narcisismo. Senhor, muito obrigado por mim, porque eu sou uma pessoa legal, porque o Senhor me fez da forma como o Senhor me fez, com coragem de pagar mico na rua, andando de pijama na rua, com a plaquinha dos sonhos. Eu quero que você
Pense se você já agradeceu a Deus pela sua vida, por você ser quem você é. Ora legal, ora chato. Tem gente que às vezes quer colocar limite na minha gargalhada, porque eu nem rio de forma escandalosa, gente. Mas eu não deixo, porque é uma marca registrada de Washington. Paulo vira, falando dele mesmo, em 1 Coríntios 15:10, Paulo diz assim: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Sabe o que Paulo estava querendo dizer com isso aqui? Eu não tiro nenhum i, nenhum tio da minha vida, do que eu sou. Eu sou isso. Essa pessoa controversa, essa pessoa que tem horas que eu sou muito intenso, eu meto os pés pelas mãos, outra hora eu sou mais ponderado, outra hora eu sou assim, outra hora eu sou assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando você dá graças por você mesmo, você se perdoa por aquilo que você fez de errado. Alguns de nós não conseguem agradecer a Deus por si mesmo, sabe por quê? Porque está querendo que Deus lance você numa cruz, está querendo se crucificar, se maltratar, porque eu erro tanto, porque eu faço tanto, eu fiz isso, aquilo, eu fiz... Querido, tá bom, fez, e aí? Aprende com as besteiras que fez, levanta, sacode a poeira, e... vocês sabem, e dá a volta por cima. Mas vamos em frente, gente. O que não dá é ficar, ai, por que eu fiz isso? Tá bom, fez, querido, fez. Me lembrei agora de uma coisa. Quando eu casei com a Ana, antes de casar com a Ana, eu tive uma crise. Caso ou não caso, eis a questão. E se eu tiver errado? E se não foi isso? Eu tive uma crise. Sabe por quê? Porque para mim, casamento é para a vida toda. Eu não podia entrar num casamento onde eu fosse acabar com a vida da Ana, e acabar com a minha. Então eu pensei, caso ou não caso? Aí Deus falou comigo naquela noite, antes do casamento civil, me dando a convicção de que era isso. Casei. Já estamos juntos há 25 anos. Mas eu sei de pessoas que Deus disse para não casar, e casaram. Eu lembro de um casal, de uma crise, de um casal próximo a nós. Eles estavam numa crise, e ela chorando, porque estava tendo muitos problemas entre eles, e ela falou assim: Deus falou para eu não casar. Eu falei, e agora? Já casaram, já tem filhos, e agora? Querida, vamos fazer esse negócio dar certo. Agora existe graça de Deus para corrigir isso. E quando eu olho para eles hoje, com filhos crescidos, o homem de fato converteu, porque ele tinha convertido de mentirinha, tinha convertido para ela poder casar com ele. Mas quando ele teve uma experiência com Jesus, ele se tornou o homem da vida dela. Deus restaurou. O fato é, você tem que aprender com os seus erros. Eu tenho que aprender com os meus erros. Olha o que ele diz aqui, continuando: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário. Ele está se referindo aqui aos outros apóstolos. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo foi longe, gente. Foi muito mais longe do que os outros apóstolos.
porque ele soube aproveitar da graça de Deus que estava sobre a vida dele, que estava com ele. Querido, tenha as pessoas como referencial, mas não como limite nas suas vidas. Você está na sua lista de gratidão? Porque nós temos que ser gratos a Deus pelas circunstâncias, pelas pessoas e por nós mesmos. Existe um versículo que também todo bom crente deve saber de cor, que é Romanos 28, e eu quero ler o versículo 28 e o versículo 29, Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fala comigo assim: todas as coisas cooperam para o meu bem. E sabe que bem é esse? O bem aqui que ele está falando é a sua e a minha transformação. A transformação do nosso caráter, cada dia mais parecido com Jesus. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem. Porque Deus vai usar todas as circunstâncias. Deus vai usar todas as pessoas. Deus vai usar você mesmo para transformar você e tornar você cada dia mais parecido com Jesus. A minha pergunta para você nessa noite, também neste culto de gratidão, é: você sabe quanto você cresceu em Jesus nesse ano? Você sabe quanto que tem de Jesus na sua vida? Quando você se relaciona muito tempo com uma pessoa, você pega muita coisa dela, comportamentos, manias, jeito de ser. Eu olho para mim, eu vejo muito de Ana Maria em mim. Minha mulher, ela é muito detalhista. Eu vou comprar uma roupa, eu vejo Ana Maria incorporada em mim. Não se escandalizem não, mas baixa Ana Maria em mim. E eu consigo olhar assim, aqui tá. Eu estava outro dia numa loja, eu falei assim: querida, não posso levar essa camisa. Não ficou boa? Ficou boa, mas está torta essa costura. É Ana Maria, gente. Isso é só minha mulher que pode ver uma costura torta, pois hoje eu tenho olhos para ver uma costura torta. Então, quando você passa muito tempo com uma pessoa, você adquire comportamentos, manias dela. Por que eu estou falando isso? Se você se relaciona com Jesus, você pega comportamentos, atitudes e manias dele. Por isso que Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era um cabra porreta. Foi tão nordestino agora, gente. Paulo era assim. Paulo era assim: olha para mim e imita de mim o que tem de Jesus. Nós não podemos usar aquela situação, querido, segue Jesus, olha para Jesus, ok, olha para Jesus, segue Jesus, mas as pessoas precisam de um referencial palpável, de alguém que tenha algo de Jesus para ele imitar, para ele seguir, para ele fazer parecido. Quanto você cresceu, quanto tem de Jesus na sua vida? Nesse ano de 2021, quanto você quer conquistar de Jesus em 2022? Quero que você pense nisso.
Gratidão. É interessante que Deus quer que a gente faça, e tudo que a gente faz, que está em Deus, disponível para nós, está em Jesus. Ele diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, nós estamos na contagem regressiva do final de mais um ano. Vivemos os últimos anos muito difíceis. 2020, misericórdia. 2021 já veio mais leve, porque graças à vacinação, isso nos trouxe muita esperança e uma diminuição do contágio do Covid-19. Mas o mundo continua em alerta, porque aí surgiu mais uma variante. Mas a gente chega no final de 2021 podendo estar mais juntos. A gente chega no final de 2021 com motivo de muita celebração. A gente chega no final de 2021 pensando assim: sobrevivi até mesmo às perdas que eu tive. A gente chega no final de 2021 podendo apresentar a Abigail e a Estela como prova do cuidado de Deus com Gustavo e a Dayana. E é interessante, né? Tem horas que a gente acha que Deus não vai fazer bem feito o que Ele começa. Nas últimas semanas, nos últimos dias, se aproximando do nascimento das meninas, os médicos davam cada notícia, que misericórdia. Eu ficava pensando assim: não, Deus, o Senhor não é tão incoerente assim. O Senhor não vai colocar uma bomba nesse momento, mais uma bomba na vida deles. E como é que Deus foi cuidando dos detalhes, surpreendendo-os. Eu lembro quando as meninas nasceram, nós fomos para o Rio para acompanhar o nascimento das meninas. Eu quero falar para a família da mãe, para a família do pai, para a família do pai do Gustavo, que eu me sinto avô, tá, gente? E pode não brigar, porque eu sinto muito. Pode dizer para teu pai que eu sou avô dessas meninas, tá, Gustavo? E pode dizer para as mães de vocês que a Ana Maria também é avó, tá? E estamos quites, vamos agradecer a Deus por isso, ok? Mas assim, nós fomos para o Rio para acompanhar o nascimento delas, porque eu falei: Ana Maria, nós pensamos assim juntos, eles não podem estar sozinhos neste momento. Nós precisamos estar juntos. Não sei como vai fazer para estar juntos, mas nós precisamos estar juntos. E fomos, graças a Deus, a influência do Gustavo. Nós conseguimos entrar no hospital, estar próximo, ficamos com ele durante todo o tempo, até ele poder entrar na sala de cirurgia. Eu, no alto da minha ansiedade, perdi as crianças, que as crianças passaram no lugar que nós estávamos, não sei nem para onde eu tinha ido. De repente, Ana Maria: onde você estava? Ela acabou de passar por aqui. Eu falei: ai, perdi as meninas. Aí a Ana Maria tirou foto, aquela coisa toda, celebramos, abraçamos o Gustavo, fomos embora para casa, né? Porque ficava com o coração mais aliviado. Aí o Gustavo me liga: pastor, surgiu um problema. A Abigail não está bem. E eu falei: querido, olha como Deus faz. Nós continuamos no Rio. Elas nasceram na sexta. Foi isso, na sexta, né? Ela passou mal na sexta noite. Nós estávamos no Rio, porque aí eu já vou para o Rio, já acompanho para fazer, já marco para fazer uma trilha. Então eu ia fazer uma trilha no sábado e voltava no domingo. E aí eu falei: querido, eu estou indo para aí. Como é que eu faço para entrar nesse hospital? Mais uma vez a influência do Gustavo. Entrei no hospital, pude estar com eles, pude orar com eles.
E nós fomos vivendo até chegar a este momento. Como Deus cuida. Como Deus cuida. Eu acho que como nós vivemos tão intensamente a gravidez deles, Ana Maria fala assim, você adotou essas meninas? Assim, adotei. Abigail parece mais comigo. Mas eu termino com essa história, para que você possa ver, e sempre lembrar, Deus não faz nada errado. Fica de pé, um abraço, Francesco, Deus te abençoe. Quero que você traga à sua mente, você que está conosco pela internet, também, quero que você traga à sua mente, quais são os seus motivos de gratidão a Deus? Por quais circunstâncias você agradece a Deus? Por quais pessoas você agradece a Deus? E não se esqueça de colocar você mesmo nessa lista. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças por cada circunstância que o Senhor nos permitiu e tem nos permitido viver. Nós queremos te dar graças, Pai, pelas nossas famílias, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos cônjuges. Queremos te dar graças, Senhor, por cada pessoa que o Senhor tem permitido participar da nossa história. Sabemos que com cada uma dessas pessoas, o Senhor traz para nós uma lição. E nós te somos gratos por isso, Pai. Queremos te dar graças, Senhor, por nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, porque como diz o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, nós somos o que somos, Pai. A história não seria a mesma se nós não fôssemos da forma como somos. E nós te damos graças por isso. Fala alguma coisa para Deus neste momento. Fala uma palavra de gratidão. Ele quer ouvir o teu louvor.